Muito bom dia para você que acompanha o Notícias Agrícolas nessa segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023. Nós estamos iniciando então aí um novo ano e nosso primeiro destaque dessa segunda-feira é previsão do tempo. E para conversar com a gente aqui mais uma vez, eu convido então Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET. Seja bem-vindo, Mamedes, bom dia. Bom dia, Virgínia, bom dia a todos os internautas de Notícias Agrícolas e um feliz 2023 a todos. Feliz 2023 e vamos lá, né, Mamedes? Porque, pelo que você estava me contando, as previsões se confirmaram e a virada do ano foi com chuva aí pelo Brasil, é isso mesmo? É isso mesmo, Virgínia. Eu já estou mostrando aqui na tela do computador imagens de satélite que mostram o que a gente está falando, Virgínia, o que você acabou de comentar. Na imagem da esquerda e do monitor de cada um é o cenário de sábado, na centro é o de domingo, e já aqui da direita já é o de hoje. Então a gente vê que ao longo toda da semana passada, toda essa instabilidade na área central do Brasil continuaram acontecendo. No fim de semana não foi diferente. A gente vê que quando chega no período da tarde, devido ao aquecimento diurno, sempre se intensificam mais, exceto ali na região do Brasil, onde ontem, domingo, né, na madrugada que passou um sistema muito rápido ali pelo Rio Grande do Sul, tá? E que já na madrugada desta segunda-feira, praticamente, ele já está, a gente chama de cavado, né? Mas na verdade está organizando aí um sistema frontal que vai passar também muito rápido ali para o oceano e vai sim dirigir toda essa nebulosidade sobre a parte aí do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina também vai pegar. E devido, né, Virgínia, aqui na imagem não se mostra, mas os modelos indicam que há um cavado secundário e que pode levar, sim, chuvas aí em forma de tempestade em grande parte aqui da região sul do Brasil, chegando até o norte e nordeste aqui do Rio Grande do Sul, incluindo aí a capital, Porto Alegre, e também algumas chuvas mais intensas para o lado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, até mesmo nessa área entre Minas Gerais, Rio de Janeiro, até o Espírito Santo, tem condição também de alguma tempestade. E essas duas áreas, sudeste aqui entre Minas, Rio e Espírito Santo, e também aqui grande parte do Rio Grande do Sul, a gente não descarta que tem condição de queda de granizo nessas áreas. No restante aqui do Brasil, essas chuvas continuarão acontecendo, né, devido ao aquecimento diurno e a grande umidade que se espalha nessa área central. E um destaque que a gente vai lá para a região Nordeste, que neste momento já está formando alguns aglomerados ali no interior do Nordeste, especialmente entre Teresina, ali no Piauí, também o leste, o centro-leste do Maranhão, onde pode ter algumas chuvas intensas e algum acumulado mais significativo devido à circulação da alta pressão semipermanente lá do Atlântico, que vai contribuir com essa umidade desde do sul aqui de Alagoas, indo em direção ao leste aqui da Bahia, até o sudeste da Bahia. Então poderemos ter alguns volumes aí meio que expressivos ao longo desse dia, como vou mostrar depois aí ao longo do nosso bate-papo. Virgínia, olhando esse cenário do que aconteceu somente de sábado até hoje, a gente olha aqui no mapa de acumulado de chuva desses últimos 3 dias, então bate, né? Então, esses pontos azuis são acumulados que podem ter e passado dos 100 milímetros, né? Então, a gente vê que foi uma chuva meio que mesclada aqui pelo interior do Brasil, mas que, de uma certa forma, são chuvas convectivas que traduz, né, esse mapa do que realmente aconteceu no fim de semana. Agora, talvez os agricultores podem estar pedindo, mas em dezembro foi bom de chuva. Olha, pegando um acumulado dos últimos 3 dias, né, isso inclui do dia 2 de dezembro até ontem, dia 1º, a gente vê que toda essa área central do Brasil ficou boa de chuva, né, Virgínia? A gente já estava prevendo pela previsão climática que o Rio Grande do Sul ficaria aí ligeiramente abaixo da média, e realmente aconteceu, exceto aqui para o lado de Uruguaiana, que deve ter ficado bem abaixo da média nessas áreas. Mamedes, a semana então continua com chuva, pelo que você mostrou naquelas imagens de satélite.
onde que chove, como é que vai ser a intensidade dessa chuva, se é com bons volumes, se chega para todo mundo, como é que ficam aí os próximos dias? Vamos nós aqui então, Virgínia. O mapa aqui são 2 mapas de precipitação, que estimam a precipitação, da esquerda do Cosmo, da direita o americano, né, que é o GFS. Eles estão divergindo um pouco hoje, Virgínia, devido ali as variáveis dos altos níveis da atmosfera e dos níveis médios da atmosfera, os dois não estão batendo muito bem, e com isso a área de chuva também não bate legal. Mas eles trazem as áreas e também os volumes que podem ser, sim, significativos no dia de hoje. A gente vê pelo da esquerda aqui do GFS, que tem do Cosmo, perdão, algum aglomerado mais intenso, né, entre o sudoeste aqui do Paraná, indo em direção ao Rio Grande do Sul, essa área central, e também ali naquela área entre Sergipe e o leste aqui da Bahia. Então, os dois vêm mostrando isso. É claro que a intensidade não bate, mas as áreas praticamente vêm constando, né, meio que parecido. Não falei, mas a zona de convergência da intertropical vem oscilando, né, em torno da linha de 0 graus, ali entre o Amapá e até mesmo aí o Pará. E quando a gente vê a projeção dessa chuva, pelo menos até a madrugada, né, então a gente vê que essas áreas se intensificam, a gente vê que essas áreas do GFS não batem direito com o que o Cosmo vem prevendo. E aí, se a gente vai ver ao longo da semana, como você me pediu, então a gente vai vendo que conforme esse sistema ele intensifica, né? Ele cria vamos dizer assim, tem essa formação dessa frente fria mais aí para o lado do oceano, próximo do Rio Grande do Sul. Isso canaliza essa umidade aqui nessa área central do Brasil. A gente vai vendo que com essas condições, Virgínia, olha só como os dois modelos indicam muita chuva entre o sul e o sudeste e o centro do Brasil para os próximos dias. E conforme a gente vai vendo, isso aqui já é quarta-feira, a gente vai vendo que esse canal de umidade começa pela previsão, né, que os modelos vêm indicando de chuva. A gente percebe que tem a formação desse canal de umidade nessa área central do Brasil. E olha, vamos ficar monitorando porque há condições para que se forme um novo episódio de Zaca. Formando um novo episódio de Zaca, vai ser mais ao sul, não vai ser ali para o norte de Minas e sul da Bahia, mas que essa condição leve esse canal de umidade mais para a parte central e leva a chuva lá para o Mato Piba, como a gente está vendo aqui nessas imagens. Isso aqui já é quinta-feira, se a gente for avançando um pouco mais aí ao longo da semana, né, cara? Isso já é sexta-feira, a gente vê que isso aqui permanece, né? Essa área central indo em direção à região norte permanece com essa chuva. Então, vamos dizer assim, é um início de ano com bastante chuva nessa área central sul, né? Parte sul, eu diria assim que a parte norte da região sul e sudeste estão aí nas rotas da chuva, o mesmo acontecendo com o interior aí do nordeste, Virgínia. E, Mamedes, mas pelo que a gente pode ver aí nos mapas, mais uma vez a passagem da chuva vai ser bem rápida ali pelo sul do Brasil, né? Principalmente Rio Grande do Sul. Isso, Virgínia. Infelizmente ainda vai ficar nessa condição, porque o fenômeno que vem atuou ao longo do mês de dezembro e também já começamos em janeiro a alta da Bolívia. Então ela tem um certo deslocamento, às vezes para leste, às vezes para oeste. Então vai fazer com que essa divergência, essa difluência, né, dos ventos da alta da Bolívia fique mais centrado aqui entre Paraná e São Paulo. Então, o sistema frontal que vão se formar e passar por aqui vai ser super rápido mesmo. Então, faz aquela chuva, tem condição de chuva boa? Tem. Mas por ser uma chuva muito rápida, vai ser bem irregular. Aí, principalmente o Rio Grande do Sul, na área da campanha. Mamedes, vamos ver aquele mapa de previsão estendida? Bora. Aqui a gente tem já a ideia, né, Virgínia, do corredor de umidade que deve se formar ao longo dessa semana, indo aqui, isso aqui já é de hoje, pelo menos até o dia 9 aí de janeiro, então a gente vê que tem toda essa formação com característica mesmo da Zaca, né?
uma área mais avermelhada, indicando maior volume de chuva nessas áreas. E a gente vê que pelo menos essa primeira dezena até a primeira quinzena de janeiro, essas áreas ainda não mudam. A gente vê que tem um enfraquecimento dessa chuva aqui entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas, né? Mas essa irregularidade ainda dessas chuvas que deverão acontecer, inclusive essa chuva rápida sobre o Rio Grande do Sul, é ainda sobre o fenômeno Laninha, viu? O fenômeno Laninha ainda continua atuando, quando a gente frisou lá por sexta-feira. Então, ainda ele vai atuar, pelo menos agora até esse período agora de início de janeiro. E aí depois, provavelmente, já para fevereiro em diante, já começa a entrar no período de neutralidade. Perfeito. Mamedes, eu vou abrir para os nossos internautas, então, tá? Já que você já deu o panorama geral do que vai acontecer, vamos ver quais são as dúvidas de cada região e de quem está aqui com a gente na manhã desta segunda-feira. Para começar, a gente tem o Gustavo Gomes, previsão para o mês de janeiro no Nordeste goiano. Opa, vamos lá, para janeiro, né? Para o Nordeste goiano, a gente já vinha comentando que essas chuvas poderiam ficar abaixo da média. Como eu frisei na sexta-feira, Virgínia, essa primeira quinzena, primeira dezena de janeiro ainda vai ser chuvoso nessa área, mas a tendência depois, no restante do mês, essa chuva dá uma boa diminuída. Então, por isso que os modelos vêm indicando ali no Nordeste do Goiás, ligeiramente abaixo da média. Não quer dizer que não vai chover. A chuva só não vai atingir a média que está sendo, assim, que normalmente acontece no mês de janeiro naquela área. E o Josué Lima, boa tarde. Quando as chuvas começam a se firmar no centro-sul do Ceará? Olha, no centro-sul do Ceará até tem previsão de chuva para esses dias, né? Então, se a gente olhar aqui o mês de janeiro, então para o centro-sul aqui do Ceará está com uma condição boa de chuva para os próximos, eu diria assim, para os próximos meses, né? Para fevereiro a gente vê que está dentro da média, ligeiramente acima da média. E aí se mantém, né, praticamente nesses próximos 3 meses, uma perspectiva de chuva boa para aquela área. Rodrigo Carvalho, bom dia. Qual a previsão para Brumado, sudoeste da Bahia? Brumado é aqui assim, né? É para os próximos dias, né? Ele está pedindo. Isso. Aí. Vamos nós aqui. Para os próximos dias, a gente está vendo que essa condição para Brumado conforme a gente frisou, né, que tem essa condição de formar a zona de convergência do Atlântico Sul. Essa chuva vai estar na área, não é uma chuva regular, mas que pode sim trazer uma chuva mais intensa no decorrer da semana, principalmente chegando mais para o final de semana. Quando a gente chega para quinta, sexta-feira, essa chuva, a tendência é de aumentar o volume na área de Brumado. O Antônio César, bom dia a todos. Como vai ficar o mês de janeiro para Itaperaba, Bahia? Pois inicia o plantio de abacaxi na região. Um forte abraço a todos. Itaperaba, Mamedes. Vamos buscar aqui. Vamos. Itaperaba. Itaperaba. Isso. Vamos ver aqui onde é que fica a cidade do nosso amigo aqui, porque eu também não... Nosso país tem uma dimensão muito grande e a gente não tem condições. É bem praticamente próximo aí na direção de Salvador. Ele está pedindo para o mês de janeiro, né? Isso, que vai iniciar o plantio de abacaxi por lá. Tá, olha só. Nessa área dele, para janeiro, está sendo previsto uma chuva em torno da média. Quando nós avançamos para fevereiro, ela se mantém em torno da média, talvez pegando uma pontinha aqui de ligeiramente abaixo da média. E aí, para fevereiro, indica um pouco menos de chuva, mas não quer dizer que essa chuva vai ser assim, que não vai ter chuva. A tendência para ele nesses próximos 3 meses, incluindo janeiro, é de uma chuva em torno da média a ligeiramente abaixo da média. José Silva, bom dia. Gostaria de saber da previsão para Mirante, sudoeste da Bahia. Ele ainda relata, Mamedes, que por lá o sol tá muito exagerado e se vai para... Eu não entendi muito bem. Peraí, vamos lá, vamos com calma. Aqui ou o sol está muito exagerado, vai parar de chover. Vamos por partes, Mamed. Eu vou pedir para ele escrever de novo, mas ele quer saber a previsão para Mirante, sudoeste da Bahia. Mirante, é isso? Isso, Mirante. Mirante, Bahia, vamos ver aqui.
Acho que é isso, vamos ver aqui. Engraçado ele está dando aqui nessa área, mas vamos lá. Me falou sudoeste da Bahia, sudoeste é aqui. Eu vou tentar destacar esses dois lados aqui para ele. É para os próximos dias, correto? Então vamos nós. Para os próximos dias ali no sul e também no sudoeste da Bahia, a condição, como eu frisei, vai ser de chuvas boas para os próximos dias, a perspectiva, principalmente depois de quarta-feira, é de ter chuva naquela área. Já um pouco mais aqui para o lado de Vitória da Conquista, ela fica parecida com aquela outra cidade que nós comentamos recentemente, e ela vai aumentando, né, ao longo da semana. Agora, se for bem no sudoeste da Bahia, vai ter condições de volumes bons de chuva já antes de chegar ao final da semana. Já mais próximo de Vitória da Conquista, essa chuva vai intensificando aos poucos, né? E quando chega mais aí para o final, para sexta, para sábado, que começa a aumentar um pouco mais esse volume de chuva. Resumindo, o lado mais ali do Goiás e Tocantins, Minas, está mais favorável para chuvas com grandes volumes. Lá para o lado de Vitória da Conquista, tem previsão de chuva, mas não chuva com grandes volumes. Perfeito. O Ivandro de Araújo, como fica a previsão para Tenório, Paraíba? Tenório, vamos nós aqui. Tenório. A gente já passou uma previsão para lá, mas eu não consigo gravar aqui aonde fica. Né? Tenório está bem no encrave aqui próximo do Seridói, do Rio Grande do Norte. Vamos lá. Né? Então é mais ou menos nessa áreazinha aqui assim, onde tem essa previsão. Para os próximos dias, foi para o próximo dia que ele pediu, né, Virginia? Isso mesmo. Tá, para os próximos dias tem condição de alguma chuva rápida, isolada naquela área, nada de chuva volumosa, muito pelo contrário. Essa chuva ela vai no máximo hoje, aí já para amanhã ela se vai embora, né? E se a gente for aqui avançando aí pelo GFS, essa chuva pode retornar lá para Tenório depois aí do dia 9, então lá do dia 9 de janeiro. Então depois do dia 9 é que começa a ter alguma condição de uma chuva mais isolada ali para aquela área, que ali é considerado sertão, né? Então o sertão realmente começa com a chuva do caju nesse período para frente. E o Gabriel está perguntando como serão as chuvas para Antônio João, Mato Grosso do Sul, nesta semana. Mamedes. Vamos lá. João Antônio. Antônio João. Opa, cidade. Antônio João. Isso. Mato Grosso do Sul. Vamos nós aqui para o Mato Grosso do Sul agora. Bom é que a gente faz uma viagem grande, né, Virginia? Sai de um lado, vai do outro. É verdade. Então, lá no Centro-Sul, olha, ali para o Centro-Sul, hoje tem condição de chuva forte naquela área, como a gente viu na imagem de satélite, tá? Então, acredito que já deve estar dando alguma chuva mais intensa ali agora de manhã. E a condição ao longo da semana é que essa chuva, ela vai atuar pelo menos 2, 3 dias ali, e aí vai dando uma diminuída. Então, a gente já está chegando aqui no dia 4, que é o meio da semana, quando essa condição da zona de convergência do Atlântico Sul se formar, aí essa área mais ao sul vai dar uma bela diminuída aí nas chuvas, tá? Então, chuva mesmo pelo menos até quarta-feira e depois vai dar uma parada legal. José Silva, bom dia. Aqui em Rosário, Maranhão, está acontecendo boas chuvas. Será que vai continuar chovendo nos próximos dias? Maranhão. Vamos nós aqui, Rosário, Maranhão. Nessa área ainda vai continuar chovendo sim, mas vamos olhar aqui para ele direitinho. Claro, mais ou menos nessa área aqui, pegando, né, próximo de São Luís, é isso? Exato, né? Então a gente percebe que essa condição ela vai se mantendo
não tem assim aquela previsão com grandes volumes, mas é uma previsão que, mesmo sendo pouca chuva, tem uma continuidade ao longo de toda a semana, mesmo que diminua o valor em termos de intensidade, perdão, lá para sexta-feira, mas a gente percebe que, pela condição do pulso da ITCZ muito próximo aqui do litoral do Maranhão, isso contribui com essas umidades para o interior, ou seja, semana sempre com chuva, se alternando sol e chuva naquela área. E o Viana está perguntando se terá chuva em Umari, Ceará. Unai? Umari. Umari. Isso. Ceará. Será que é isso? É com M de mamãe, é isso mesmo? Isso mesmo. Umari, Ceará. Umari. Onde é que está errado aqui, Virginia? U-M-A-I? U-M-A-R-I. Falta um R. U-N... M de macaco. Agora? Assim? Eu não estou enxergando. Opa! É isso, Virginia? Umari, vamos lá. É Umari. Isso. Eu estou ouvindo errado aqui, desculpa, né? Umari, Ceará. Pô. Não, a gente chega lá, não tem problema. Essa desculpa aí para navegação aqui nossa, minha, né? É no sudeste ali do Ceará, bem próximo com Pernambuco, para essa semana, correto? Isso mesmo. Bom, nessa área aqui próximo aí de Pernambuco, né, tem essa condição, como a gente viu até mesmo aí na previsão climática, que a condição de chuva ali serão boas. Essa para amanhã tem uma condição de uma chuva até melhor, estimando um volume aqui de 30 até 50 milímetros naquela área, mas a gente vê que ela, como é que eu vou te falar, Virginia? Tem essa condição, aí no meio da semana dá aquela parada, mas quando volta a zona de convergência do Atlântico Sul começar a atuar, vai ter uma oscilação mais chuva mesmo até o meio da semana, e depois, só depois do dia 9 é que começa a ter condição de chuva naquela área. Ou seja, chuva até a metade dessa semana, sendo que amanhã com volumes bons, depois dá uma parada e tende depois a voltar lá do dia 9 de janeiro em diante. Lucas Nascimento, previsão para a cidade de Rio Real, região nordeste da Bahia. Segundo ele, fica na divisa com o Sergipe, Mamedes. Então vamos lá, não vamos nem olhar aqui no mapa, vamos só direto aqui. A gente viu que já estamos aí com até um aviso nessa área, com um grande acumulado de chuva para hoje, tá? Então hoje ele pode esperar um volume de chuva bom. Essa chuva vai diminuindo já a partir daí de quarta-feira, né? Então ela vai dar uma travada nessa chuva, inclusive só deve voltar parecido com aquela lá do interior do Ceará. Depois do dia 9 é que começa a ter alguma condição de novo de chuva para aquela área, mas nunca é uma previsão de chuva com grandes volumes, exceto hoje. Tá? Então aí a previsão é de uma chuva pelo menos até amanhã, depois, e aí vai dar uma parada e só volta na semana que vem. E o Diego está perguntando previsão do tempo para Japorã, Mato Grosso do Sul. Vamos pegar um nome aqui que eu não peguei. Japorã. Japorã. Isso. É claro, né, Virginia, enquanto a gente vai buscando aqui as cidades, como é uma previsão, então isso aqui pode estar sempre mudando. Sim. Então é bom sempre a gente ir atualizando essas previsões ao longo da semana. Infelizmente, a gente só tem o próximo encontro na sexta-feira, né? Mas é bem no centro-sul, hoje tem condição de uma chuva mais intensa, eu diria que pode ter aquela chuva que vem com aquele pacote fechado, trovoada, rajada de vento, não descarta uma possibilidade de queda de granizo para essa área no dia de hoje, e que ao longo da semana, vamos dizer assim, esses 2, 3 dias, né, essa chuva vai ser intensa nessa área, mas depois também, conforme o sistema vai se deslocando mais em direção ao centro do Brasil, em direção à região sudeste, essa chuva vai dar uma bela diminuída
tá? Eu diria até que vai dar uma travada na chuva, vai dar uma segurada, e aí sim volta, como eu falei, lá para o dia 9, dia 10, que começa a ter uma condição melhor de chuva para aquela área. E se for olhar, estendendo aqui para ele, aqui, pelo menos até a metade do mês, a gente vê que tem uma condição de chuva até boa ou razoável de um acumulado para aquela área. O Renato Martins, Mamedes, está dizendo que ele ouviu falar que vai chover próximo dos 400 milímetros no norte de São Paulo. Pode chegar a esse volume, Mamedes, nos próximos dias? Se for um acumulado, eu vou até abrir aqui um mapa para a gente ver isso mais de perto. Todos têm condições, tá, Virginia, de buscar essa informação aqui pelo mapa do IMET. A gente vem aqui, eu vou buscar aqui essa precipitação dos últimos 7 dias, ou seja, para os próximos 7 dias, perdão. Então, a gente vai buscar ele aqui, quando eu acrescento, então, ele é um acumulado, ele dá uma estimada aonde esse volume deve ser maior. A gente vê que busca mais para o lado de Minas, mas que no centro-norte, para o lado de Franca, em direção aí a Minas, então aí realmente tem uma condição de chuva, pelo menos até uns 150 a 200 milímetros, mas 400 milímetros eu não estou vendo aqui, não. Perfeito. O Manuel Neto está perguntando como estão as chuvas para o mês de janeiro no sul do Mato Grosso do Sul, Mamedes. Vamos lá para o sul do Mato Grosso do Sul, janeiro, olha só. Depende agora muito da área dele aqui, que o sul eu posso considerar tudo isso, mas o sul está bem dividido, né? Eu vou dizer assim, a parte sul da região sul está com condição boa de chuva, e a parte norte, em direção ao noroeste, com chuvas aí ligeiramente abaixo da média. Vamos estender para ele aqui para os próximos meses, então a gente vê que fevereiro pode sim ficar uma chuva ligeiramente abaixo da média, e tendendo a ter uma recuperação a partir de março. E o Martim está perguntando a previsão para Sidrolândia, Mato Grosso do Sul também. Mamedes, ele está falando que as chuvas por lá continuam muito irregulares. Quando é que deve chover bem por lá? Sidrolândia. Nós aqui. Bom, essa irregularidade da chuva, a gente já coloquei, né, que ainda a influência do Laninha, mas que, olha só, para janeiro, né, ele quer saber, né? Correto? Na verdade, ele quer saber quando é que chove de fato por lá, porque está com muita irregularidade, Mamedes. A gente continua com essa irregularidade? Continua. Tá. A gente vai continuar. Tem essa condição de chuva mais intensa para essa semana, entre hoje e amanhã, como a gente vai vendo aqui nesses mapas, mas já do meio da semana em diante, essa chuva já vai dar uma leve diminuída, até mesmo uma trégua. Voltando a acontecer essa chuva, mas para a semana que vem, dia 9, dia 10, é que volta essa chuva de novo naquela área de Sidrolândia. E o Paulo César Carvalho, Mamedes, está relatando aqui para a gente que ele tem feijão para colher, a região de Madre de Deus, em Minas Gerais. Ele está perguntando quando é que deve parar de chover por lá para eles conseguirem avançar com a colheita. Vamos ver aqui. Opa, eu não apaguei aqui, deixa eu apagar esse... Madre de Deus, Minas Gerais. Isso. Vamos ver onde é que fica isso. Zona da Mata? Será, meu Deus do céu? Vamos ver aqui. Aqui. Praticamente a Zona da Mata. Vamos ver aqui, Zona da Mata, próximo do Rio. Ok. Olha, para ele, vamos ver aqui, quando essa chuva vai dar uma trégua ali, pelo menos uma janela de sol para ele. A gente está vendo que é essa área aqui. Essa chuva não deve parar tão cedo ali para ele. Acredito que vai chover toda essa semana. E ainda, infelizmente, está sendo previsto grandes volumes de chuva naquela área. Tá? Que pena, olha só. É uma tendência, como eu falo, né? Essa previsão pode sim mudar ao longo do tempo. Mas para essa semana a chuva não deve dar trégua ali para ele. Se a gente for olhar nas imagens de satélite, deixa eu ver aqui, pegar minha última imagem que eu peguei. Deixa eu até pegar ela aqui. A gente vê que ainda hoje tem condição até de uma chuva mais intensa ali naquela área. Aquela chuva que vem com todo aquele pacote fechado. Não quero te desanimar, mas ainda essa chuva deve ter uma boa continuidade ao longo dessa semana.
Renato Pereira, como é que ficam as chuvas em Cruz Alta, Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul, Isso. beleza. Rio Grande do Sul, Cruz Alta, mais ou menos pelo centro. Vai ser aquela chuva rápida, vai levar alguns volumes até expressivos, e pelo menos ali em volta de Cruz Alta pode sim acontecer, só que ela vai passar rápido, ou seja, chuva mesmo é entre hoje e amanhã, talvez no máximo até quarta-feira, mas já diminuindo, tá? E aí, infelizmente, ela não vai ter assim uma condição satisfatória ali naquela área. Mas depois, aqui eu já estou no dia 11, se a gente pegar aqui no dia 10 para frente, já começa muito próximo daquela área, já ter condição de chuva, né? Então, eu estou vendo aqui que só para a semana que vem é que volta a ter uma condição de chuva melhor lá para eles. Mamedes, aproveitando que a gente está no Rio Grande do Sul, o André está perguntando quando é que a chuva deve, de fato, começar por lá. Ele deve estar sentindo essa irregularidade por conta do Laninha. De modo geral, no mês de janeiro, como é que deve ficar? A Calida está perguntando, principalmente ali para a região central do estado gaúcho. Tá, vamos nós aqui, Virgínia. Bom, a gente viu que janeiro, né, vai ter uma condição naquela área de ligeiramente, em torno da média, ligeiramente abaixo da média. Fevereiro volta a ter uma condição assim de ainda pouca chuva, né? Eu só afirmo que o Laninha deve atuar até aí em janeiro. Acredito que essa condição pode começar a mudar, mas com os dados que a gente tem hoje, ainda está tendo uma condição de chuva ligeiramente abaixo da média e tende né, a se regularizar de março para frente. E o Erci está perguntando previsão para o mês de janeiro em Cascavel, Paraná. Cascavel, Paraná. Eu só não lembro que parte fica Cascavel. Eu acho que é norte, né? Deixa eu colocar aqui para tirar essa minha dúvida. Norte ou noroeste? É uma coisa assim. É só tirar realmente essa dúvida, a gente não. Oeste do Paraná. Vamos ver se eu tô certo, Mamedes. Ixi, Maria, tava longe, hein? Ainda bem que a gente foi olhar, cara. Bom, para janeiro ou para agora? Para janeiro. Para janeiro. Então vamos voltar lá para a nossa parte de clima. Para janeiro, no oeste aí do Paraná, até que ainda está tranquilo de chuva, está ligeiramente acima da média, em torno da média, que é o predomínio das chuvas que estão acontecendo. Já para fevereiro, tende a ficar em torno da média, a gente já percebe que em toda a área em volta já fica ligeiramente abaixo. E aí, fevereiro volta a ficar aí ligeiramente abaixo da média. Ou seja, janeiro em torno bom de chuva, fevereiro vai diminuindo essa chuva, sendo lá para março ligeiramente abaixo da média. E Mamedes, para a gente encerrar, tem uma pergunta aqui do Cassiano, vamos ver se a gente consegue ajudá-lo. Ele está perguntando como é que foram as chuvas na Argentina nesse final de semana. A gente tem essa informação de prontidão assim, Mamedes? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu até ver uma coisa. Infelizmente, nosso mapa não pega, mas a gente tem condição, sim. Deixa eu ver aqui, Virgínia, só um pouquinho. Se eu consigo pegar, provavelmente, botar sem estação. Não, eu não vou conseguir passar essa informação para ele, Virgínia. Infelizmente. O que a gente pode pegar seria esse aqui que a gente, ele até mostra assim a condição para os próximos dias, né? Então ele mostra, vamos dizer assim, na segunda parte, depois da primeira dezena, que começa a ter condição de chuva ali pela Argentina. Realmente, se a gente for olhar pela imagem de satélite, ali está bem seco, né? A gente vê agora que tem alguma coisa ali que pode estourar, e estando seco, a condição ali não é tão, vamos dizer assim, de chuva fraca, seria até uma chuva em forma de tempestade. Não sei se está abrangendo a cidade dele, aqui no norte da Argentina, mas a gente está vendo aquele corredor de umidade ali que pode levar alguma coisa intensa hoje, e aí dá aquela secada de novo. Perfeito. Cassiana, a gente sabe que está todo mundo acompanhando muito de perto essa questão da Argentina, porque eles também estão sofrendo muito por lá, né, Mamedes, por conta do Laninha.
Então a gente fica aqui o compromisso de levantar essas informações e depois a gente traz o Notícias Agrícolas, tá, Cassiano? Porque a perda nos grãos por lá vai ser bastante significativa, viu, Mamedes? Acredito que seja por isso a preocupação que o mercado está todo de olho ali nos nossos vizinhos. Mamedes, para a gente encerrar, o Maico está perguntando aqui como é que fica o sertão da Paraíba no mês de janeiro. Bom, para o mês de janeiro, lá para o sertão, vai ficar mais ou menos... Vamos nós aqui. Janeiro. Como eu falei, né, a chuva lá começa a ter a chuva do caju nesse período para frente, né? Então, para o mês de janeiro, no sertão aqui da Paraíba, tem previsão de chuva e até mesmo com chuva aí boa, em torno da média, onde assim, ligeiramente acima da média, até acima da média, bem na fronteira com o Ceará. E para o mês de fevereiro continua com chuva boa. E lá para o final, vamos dizer assim, lá para o mês de março é que tem uma leve mescla ali, né, entre ligeiramente abaixo ou ligeiramente acima da média ali no oeste da Paraíba. Mamedes, por hoje é isso, meu amigo. Obrigada, viu, pela disposição, pela disponibilidade aí mais uma vez nesse início de semana e início de ano. A gente começa aí mais um ano de parceria com o IMET. Te espero aqui na sexta-feira para a gente atualizar para o pessoal aí a condição do tempo. Obrigada, meu amigo. Boa semana. Para todos nós, Virgínia, um grande abraço, um ótimo dia a todos. Portanto, então, essa foi a atualização com o Mamedes Luiz Melo, nossa previsão do tempo nesse início de semana para você, produtor, aqui no Notícias Agrícolas. Continua chovendo em boa parte do Brasil, principalmente na região central, no norte do país e também no nordeste. De acordo com o Mamedes, uma nova frente fria vai avançar, vai levar chuva também ali para as áreas do sul do país, com os bons volumes, mas chuva rápida, principalmente ali do norte do Rio Grande do Sul para cima. Essa chuva deve ter volumes que devem, de fato, levar alívio em algumas áreas de produção. Essa irregularidade continua sendo reflexo do Laninha, que tende a perder força somente a partir de fevereiro. A gente deve entrar num período de neutralidade e o IMET monitora também para ali a partir do inverno de 2023 a possibilidade de um El Niño mexendo no regime chuvoso de todo o país. A gente tem ainda para essa semana a tendência de uma formação de uma nova zacas, corredor de umidade, que deve levar bastante chuva, principalmente em áreas do sudeste e centro-oeste do Brasil. Bom, eu sou Virgínia Alves, eu agradeço muito sua audiência e companhia. Nós temos uma Mamedes aqui, então, toda segunda-feira e sexta-feira no Notícias Agrícolas, mas nos demais dias da semana a gente tem atualização de previsão do tempo sendo publicada todo dia por volta das 11 horas da manhã no Notícias Agrícolas. Então, a gente continua acompanhando para ver se essa zaca se confirma, se essa frente fria de fato leva alívio ali, principalmente para o Rio Grande do Sul, e tudo isso você acompanha nos próximos dias no Notícias Agrícolas. Vou ficando por aqui, mas não sai daí que já já a gente volta. A semana e o ano tá só começando. Até já! Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.